Fala, grunautas, beleza? Então, na aula de hoje a gente vai trazer agora um corolário, a prova de um corolário do teorema da aula passada, certo? O que é corolário? Corolário é uma implicação direta, certo? Então, você fala, tudo bem que eu tenho esse teorema aqui, mas esse teorema implica alguma outra coisa? Implica, beleza. Essa alguma outra coisa é chamada de corolário na matemática, tá bom? Eu gosto de trazer esses nomes diferentes para aumentar um pouquinho a cultura da matemática aí também. Então, bora lá. Prova do corolário. Então, bora primeiro entender, né, o que está escrito aí, certo? Prova do corolário. Antes da gente partir para a prova em si, bora primeiro entender. O cara está falando o seguinte, olha, esse conjunto de vetores, o 1, o 2, até o n, ele é linearmente independente se e somente se, de novo, aquela história do se e somente se e somente se, essa combinação linear alfa 1, 1, mais alfa n, o n, né, resultando em 0, implicar que todo mundo aqui é igual a 0. Olha que interessante, tá bom? Isso aqui é uma beleza muito grande. Porque o que eu tô falando? Olha, o 1 até o n é linearmente dependente se e somente se. Puxa, se e somente se eu já sei que tem uma ida, né? Eu sei que isso aqui tem que implicar uma afirmação e tem uma volta. Ou seja, essa afirmação tem que implicar o fato desse conjunto ser linearmente independente. Então, qual que é a afirmação? A afirmação é essa. Vou até botar 2 parênteses aqui, certo? A afirmação é essa aqui, ó. Que essa soma nula implica o fato de todos os coeficientes, os alfa-i's, serem 0. Tá bom? Então essa é a afirmação. A afirmação é o que está em vermelho. O P implica Q. Então, se P implica Q, então esse conjunto é linearmente independente. Se esse conjunto é linearmente independente, então o P implica Q. Certo? Essa que é a beleza desse enunciado, tá bom? Não é tão normal a gente ver isso, mas bora lá, a gente tem que provar. E como eu falei já na prova, como é um se somente se, nós temos que traçar os dois caminhos, tá bom? Então bora lá, bora traçar o se. Então se o 1, o 2 até o n é LI, é linearmente independente, então essa soma implica alfa 1 igual a alfa n, que é igual a 0. Bom, então bora ver aqui. Essa primeira prova a gente vai fazer uma prova por absurdo. Tá? O que é a prova por absurdo? Eu suponho uma determinada afirmação inicial e eu chego no absurdo, assim, a partir dela. Se isso acontece, então a afirmação que eu propus lá no início, ela era falsa, tá bom? Então, suponha... eu vou escrever, tá bom? A prova será por absurdo. Isso é uma técnica matemática, provar as coisas por absurdo. Então, suponha que o P não implique Q, certo? O que é P? P é essa expressão todinha aqui, ó. Essa expressão aqui, lembra daquele negócio de tabela verdade e tal? Então, para não ficar escrevendo tabela verdade, eu vou escrever só isso aqui, ó, P e Q. Afirmação P, afirmação Q. Então, suponha que P não implica Q. O que eu estou dizendo? Que afirmação é essa, né? Que símbolo é esse? Esse símbolo não existe, tá bom? Isso aqui é notação minha para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Então, eu falei, olha, eu peguei uma combinação linear, alfa 1, 1, mais até alfa n, o n, isso aqui sendo igual a 0. E eu falei que isso aqui não resulta
em dizer que todos esses termos são nulos. Ou seja, pode ser que esse alfa 1 seja um determinado 2, esse alfa n aqui seja menos 3, certo? Eu peguei uma combinação linear dos vetores do 1 até o n e falei que é igual a zero. A soma dessas somas dá zero, mas isso não necessariamente implica alfa 1 igual até alfa n que é igual a zero. Tá bom? Então, o que é o absurdo aí? O absurdo vai ser o seguinte. Como P não implica Q, ou seja, como essa soma não implica que todos os coeficientes são nulos, então vai existir algum coeficiente que é diferente de zero. Como P não implica em Q, como a soma disso aqui igual a zero não implica que todos os coeficientes igual a zero, então existe alfa i que é diferente de zero. Tá bom? É simples, eu estou falando, olha, a soma disso aqui ser igual a zero não implica que todo mundo seja igual a zero. Oh, beleza, então quer dizer que algum cara daqui de dentro não é zero. Eu vou dizer, suponha... só para não ficar trabalhando com muita letra, tá bom? Suponha, sem perda de generalidade, de novo, SPG é sem perda de generalidade, que alfa i aqui é igual a 1, tá bom? Não vou ficar trabalhando com alfa i, para não ficar muito matematicamente distante de compreender. Vou dizer que o primeiro cara aqui já não é zero. Suponha sem perda de generalidade que é igual a 1. Ou seja, alfa 1 é diferente de zero. Beleza. Alfa 1 é diferente de zero. E agora eu vou olhar para essa minha soma. Poxa, alfa 1, o 1. Mais até alfa n, o n. Isso aqui é igual a zero. Pô, tranquilo. Mas veja bem. Eu acabei de escrever essa soma, né? Eu disse que o alfa 1 não é zero. Pô, cara, se o alfa 1 não é zero, então esse termo aqui é diferente de zero. Certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo o resto não pode ser zero. Por quê? Porque se todo o resto for zero, o resultado dessa soma não vai ser zero. Vai ser alfa 1, 1. Né? E alfa 1, 1 não é zero. O que isso aqui me garante? Me garante que vai existir mais algum camarada aqui dentro que também não é zero. Certo? Então, o que eu fiz? Eu acabei escrevendo uma soma, né, eu fiz uma combinação linear, dizendo que isso aqui é igual a zero, e eu garanti que nem todos os alfa i's são nulos. Certo? Ou seja, nem todos os coeficientes são nulos nessa soma aqui, dando igual a zero. Puxa, mas aí se nem todos os coeficientes são nulos, né? E nessa soma igual a zero, eu vou resgatar o teorema que a gente viu na aula passada, né? Justamente por isso que o nome é corolário, então, porque é um fato, é uma proposição que vem diretamente do teorema. Se nem todos os coeficientes são nulos, então o conjunto é LD. Logo, o conjunto de vetores que a gente está trabalhando é linearmente dependente. O 1, o 2, até o n é LD. Né? Isso vem do teorema, tá bom? Isso vem do teorema que a gente trabalhou no ano passado. Mas isso aqui é um absurdo. Por quê? Mas isso aqui é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque lá no começo eu tinha falado que a prova era um si, certo? Ou seja, eu parti do fato de que esse conjunto era linearmente independente e queria provar que o P implicava Q, certo? E aí o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou supor que ele é linearmente dependente, mas eu vou dizer que vou dizer que não necessariamente o P não implica Q. Bem, se o P não implica Q, se eu partir do fato de que o conjunto é linearmente independente, LI, e P não implica Q, então eu chego no fato de que o conjunto é linearmente dependente.
Entende? Isso que é o absurdo. Porque eu parto eu suponho inicialmente que isso aqui é LI e suponho que P não implica Q. E aí eu chego que isso aqui é LD. Ou seja, a mesma coisa, LI e LD ao mesmo tempo não pode. Então o que eu errei aqui? O que foi o absurdo da minha suposição? Foi supor que o P não implicava o Q. Então, a hipótese inicial era falsa. Qual era a hipótese inicial? Que o P não implicava Q. Certo? Suponha que P não implica Q. Daí a gente garante, logo P implica Q. Certo? Beleza, então a gente conseguiu fazer a primeira parte da prova desse corolário. Já que ele não sei somente si, então eu parti do fato de que esse conjunto é linearmente independente e cheguei no fato de que P implica Q. Cheguei no fato de que essa soma implica que todos os coeficientes têm que ser nulos, tá bom? Essa primeira parte já foi. Agora bora para a segunda. A segunda é o somente se. Somente se. O que eu estou querendo dizer aqui? Estou falando o seguinte, olha. Se essa soma implica que todos os coeficientes são nulos, então o meu conjunto é linearmente independente. Certo? Então o meu conjunto é linearmente independente. Então, de novo, eu vou supor um absurdo aqui. Deixa eu ver aqui se é a melhor estratégia é supor um absurdo. O que acontece, né? Na hora que eu suponho que P realmente implica Q, né? Na hora que eu pego uma soma aqui e garanto que α1 é igual a α2, que todos os coeficientes vão se anular, então eu não vou conseguir escrever um elemento com combinação linear dos demais, certo? E aí, como eu não consigo escrever esse elemento com combinação linear dos demais, eu garanto que ele não é linearmente dependente, ou seja, que ele é linearmente independente. Tá bom? Então, bora ver aqui. Se P implica Q, aliás, P implica Q, né? Tá? P implica Q, eu quero provar que isso aqui garante o conjunto ser linearmente independente. P implica Q, ou seja, essa soma implica que todos os coeficientes são necessariamente zero, né? Implica que caso um vetor seja escrito como combinação linear dos demais, como combinação linear dos demais, todos os coeficientes serão nulos. Logo, o conjunto, né, o 1 até o n, será linearmente independente. Será LI. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte. Eu vou pegar aqui um elemento qualquer, o 1. Vou escrever ele como combinação linear dos demais. O 1 é igual a beta 1, o 2, mais beta 2, beta 1 não, beta 2 o 2, mais beta 3 o 3, e assim vai, até beta n o n. Beta n o n. Certo? Então eu peguei esse vetor e disse que ele é uma combinação linear dos demais.
Se isso aqui acontecer, eu vou poder passar esse 1 para o outro lado, né? Eu vou chegar na seguinte conclusão, ó, 0 é igual a menos o 1, menos 1 vezes o 1, mais beta 2 o 2, mais até beta n o n, certo? E aí, poxa, eu cheguei nessa soma aqui, mas essa soma, pelo que eu estou supondo agora, né? Já que eu estou dizendo que o P implica aqui, essa soma é desse mesmo tipo. Ela é coeficiente vezes o 1, coeficiente vezes o 2, coeficiente vezes o n. Ela implica o quê? Ela implica que 1, menos 1, né, no caso, é igual a beta 2, é igual a até beta n, que é igual a quem? É igual a 0. Pô, mas olha que loucura que eu escrevi. Menos 1 é igual a 0. Que é isso aqui? É absurdo. Qual é a conclusão que eu chego disso? Que nenhum vetor pode ser escrito como combinação linear dos demais, certo? E como nenhum vetor pode ser escrito como combinação linear dos demais, o meu conjunto é linearmente independente, tá bom? E isso também é parte do nosso teorema da aula passada, né? Lembra do teorema? Ele falava, olha, se o conjunto é LD, né? Aliás, o conjunto é LD, se somente se existem coeficientes, né, em todos nulos, tais que a soma lá é igual a 0. Pô, mas isso aqui não acontece, né? Se eu tento montar uma soma igual a 0, ela acaba implicando que todos os coeficientes têm que ser 0, tá bom? Então, como não existem esses coeficientes, não todos nulos, o meu conjunto vai ser linearmente independente, tá bom? Então, bora só remontar aqui, só para a gente remontar o raciocínio. O corolário é o seguinte: o conjunto é linearmente independente se somente se essa soma ser igual a 0 implica que cada um desses coeficientes aqui vai ser 0. Como é um se somente se, então eu tenho que dividir ele em duas etapas. A primeira etapa é o se, certo? Então estou falando, olha, esse cara é linearmente independente. Então, a partir do fato de que esse cara é linearmente independente, eu vou chegar aqui P implica Q. Então eu vou, nessa primeira parte, eu faço uma prova por absurdo, eu suponho que o P não implica Q. E aí quando o P não implica Q, eu vou encontrar alguns termos aqui que não são nulos, tá bom? Não são todos nulos. Aqui, como nem todos os termos são nulos, então o meu conjunto vai ser LD. Tá? O teorema garante isso. Nem todo mundo é nulo, o teorema garante que o conjunto é LD. Mas aí eu parti do fato de que o conjunto era LI e cheguei no fato de que o conjunto era LD. Então isso aqui é um absurdo. O que deu errado, né? Deu errado essa suposição que eu fiz aqui, que o P não implicava Q. Então, para isso não dar errado de novo, eu garanto que o P implica Q. Garanto que essa soma igual a 0 implica que cada um dos coeficientes, cada um dos termos aqui tem que ser 0. Beleza. E a volta, que é o somente se, eu vou afirmar que o P implica Q e vou provar que o conjunto é LI, certo? Então, na hora que eu afirmo, né, que o P implica Q, eu já bato de cara com o teorema, tá bom? Eu tentei dar uma formalizada aqui, mas a questão é que eu já bato de cara com o teorema. Por quê? Porque o teorema falava o seguinte, olha, se existe, assim, se existe alguma soma, né, com nem todos esses termos nulos igual a 0, então o conjunto é LD. E, na verdade, nem era então, é tipo um se somente se. Existe uma soma com nem todos os coeficientes nulos igual a 0, se somente se o conjunto é LD. Poxa, mas como não existe, como toda vez que eu pego uma soma dessas, os coeficientes dá 0, então meu conjunto é sempre LI, entendeu? Então, qualquer operação que eu vá tentar mostrar aqui vai me gerar um absurdo. Essa afirmação voltando, ela é mais fácil do que a primeira, porque ela já bate de cara logo com o teorema, tá bom? Então aqui a gente provou o nosso corolário. Valeu?